Abra tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos continuar falando a respeito desse mover de Deus, do Pentecostes, de algo tão precioso que é esse tema. E como nós temos falado, o Pentecostes, ele engloba tantas outras coisas, além de simplesmente do falar em línguas, do mover. Porque nós, na semana passada, ouvimos o pastor Oswaldo ministrando e falando que antes disso acontecer, precisa ter um conserto do altar, né? Não foi isso que ele falou? Ministrou a respeito do momento que o profeta estava ali com os profetas de Baal e Elias, ele desafiando os profetas de Baal a respeito de quem é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal fizeram um altar, e naquele altar eles cantaram, eles pularam, eles gritaram, eles fizeram uma bagunça. E nada aconteceu. E eles tinham falado: olha, nós vamos orar, e o Deus que envia fogo é o Deus verdadeiro. E aqueles profetas lá, que acreditavam em Baal, acreditavam que ele era um Deus, eles ficaram tempos lá, tentando com que o fogo caísse do céu, e nada aconteceu. E Elias, chegando a vez de Elias podia muito bem, simplesmente, orar a Deus como ele orou, de uma forma simples, pedindo que o fogo descesse, e o fogo ia descer, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, amém? Glória a Deus. Mas antes disso, ele mexeu no altar, restaurou o altar. A palavra diz que ele restaurou o altar, ele consertou aquilo que aqueles profetas de Baal fizeram no altar. Provavelmente uma matança de sangue para lá, para cá, porque era um sacrifício que eles faziam, né? Então, alguma coisa estava bagunçada. E o profeta foi lá e acertou, consertou, restaurou, para que o fogo do Senhor descesse naquele altar e consumisse o sacrifício. Então, quando nós falamos de Pentecoste, quando nós falamos principalmente na igreja do Novo Testamento, na igreja do Senhor, na igreja que entende sobre o Espírito Santo de Deus, isso não é difícil. Você falar de Pentecostes, chorar para que Deus derrame fogo, porque, meu irmão, numa igreja pentecostal igual a nossa, você é pentecostal, amém ou não? E não é não. Você é pentecostal, amém ou não? Uma igreja pentecostal que gosta de dar uns glória, fazer o fogo do Senhor descer, não é difícil, meu. A gente ora e Deus responde com fogo, amém ou não? Glória a Deus. A gente crê nisso, crê no poder de Deus, crê na manifestação dos dons. A gente está numa igreja avivada, uma igreja que sente a presença do Espírito Santo de Deus, uma igreja que é adornada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós oramos por isso, nós vemos manifestação de Deus por isso. Mas nós entendemos que existem algumas coisas que vão além do simples poder de Deus através do Espírito Santo de Deus. E eu quero, se Deus assim permitir, durante essas quartas-feiras, vamos orar, vamos clamar pelo fogo do Senhor, vamos clamar pelo milagre, porque existe meu irmão, aonde o poder de Deus está, a presença de Deus está, há milagres, amém ou não? Então eu creio no milagre,
Eu quero que você coloque no seu coração que esses dias serão dias de poder e de milagre do Senhor sobre a igreja. Você crê nisso? Eu creio que você vai chegar nesse lugar com seu coração, com expectativa tão preciosa do Senhor, que quando o Ministério de Música der a primeira nota, você vai sentir a glória de Deus sobre você. Porque, como eu falei, o Espírito Santo, ele não envolve você só na igreja, ele está com você todos os dias. Você já chega na igreja, já movimentado pelo poder do Senhor. E meu filho, a palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Então, brasa perto de brasa é fogo. É verdade ou não? Amém ou não? Esses dias eu estava, para você entender o quanto que é interessante e o poder de Deus é tão bom, a presença do Senhor sobre nossas vidas. Eu fui trabalhar num lugar, num cliente, e tinha um outro pessoal, não conhecia, fazendo trabalho lá. Aí quando acabamos o trabalho, tinha um que morava em Bangu, e eu estava lá na Lagoa. Falei: cara, eu te deixo em Bangu, vamos lá, te deixo lá, não custa nada, é caminho, mora em Campo Grande mesmo, a gente mora tudo longe mesmo, a gente vai junto. Aí ele: poxa, não vai te atrapalhar não? Eu falei: não, vamos embora junto. E eu dei carona para ele. Quando eu coloquei lá, e a gente começando a conversar, aí descobri que o irmão diácono da igreja do Senhor. Aí começa a vir, aí eu começo a conversar com ele, e eu comecei a falar das coisas assim, eu descobri porque eu comecei a falar. Aí ele começou a falar para mim: caramba, Deus está falando comigo através de você. Eu estava tão assim, ele começou a falar. Aí a presença de Deus tomou o meu carro de tal forma, meu irmão, que eu falei assim: vai dar ruim nesse lugar. É tipo aquela música que é do fogo cai no ônibus. Já viu aquela música? O batismo no ônibus, né? Vai dar ruim essa parada. Mas é uma presença tão gostosa do Senhor. Por quê? Porque a presença de Deus é constante no meio da igreja. Então, se você quer sentir a presença de Deus, meu irmão, você não precisa de um ambiente para isso. Você é o ambiente para isso. Amém ou não? Você é o ambiente para isso. Quando você quer sentir o fogo do Senhor, meu irmão, não importa se você está num lugar mais frio. Na verdade, onde você estiver, pode estar frio, pode estar um lugar gelado, mas o fogo que habita dentro de você aquece. Amém ou não? Então, meu irmão, isso aí para a gente não é dificuldade. Para quem está no Senhor, para quem entende da presença do Senhor, não é dificuldade. E eu creio que nós, como igreja, estamos aqui porque nós acreditamos no poder, na glória e na presença do Senhor. Mas eu não posso deixar de falar sobre o porquê que o derramar do Senhor vem. Porque quando a gente não entende o porquê que o derramar do Senhor e a glória do Senhor veio, porquê que houve aquele momento do derramar do Espírito Santo na vida da igreja, ali nos primeiros passos da igreja, se a gente não consegue entender isso, se torna algo tão vazio, sem propósito, esse mover. Aí vira emoção, vira sentimental. O Espírito Santo batizou a igreja, o Espírito Santo foi derramado à igreja, porque ele tem um propósito. Amém ou não? Glória a Deus. Há um propósito divino para o Pentecostes na igreja. Em João capítulo 16, que nós vamos ler aqui agora, no versículo 5, a palavra de Deus começa falando assim: agora, porém, vou para aquele que me enviou. Jesus está falando: eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se
por causa do que eu lhes disse. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus está falando, eu vou enviar o encorajador. Quem é o encorajador? É o Espírito Santo de Deus. Eu vou enviar o Espírito a vocês. E esse Espírito, ele fala assim, ó, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, diga, quando ele vier. Diga de novo, quando ele vier. Ele tem um propósito quando ele vier. Aqui a palavra de Deus diz isso. Qual é o propósito dele? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Diga, convencerá do pecado. Convencerá o mundo da justiça. Diga, convencerá da justiça. E convencerá o mundo do juízo. Diga, convencerá o mundo do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei ao Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governo desse mundo já foi condenado. Amém? Glória a Deus ou não? Nós vamos entender essa palavra juntos. Nós vamos nos enriquecer do poder de Deus da palavra juntos. Em nome de Jesus, eu ministro isso sobre a sua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Quando eu estava lendo sobre isso, quando eu estava pensando sobre essa palavra de Pentecostes, e eu li esse versículo, esse capítulo, aquilo que o próprio Jesus falou a respeito do Espírito Santo, do porquê que ele precisava enviar o Espírito Santo, porquê que o Espírito Santo estaria sobre a igreja, é algo que a gente precisa entender. Não adianta a gente chegar e falar assim, ó, quem quer ser cheio do Espírito Santo, sai do seu lugar, vem aqui na frente, vamos começar a orar, e você começa a orar, fala glória, 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 glória. Antigamente a gente ficava assim, né, já viu? Quando tu era pequenininho na igreja, lá na Assembleia de Deus, fala glória, 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 até embolar a língua. Não era assim mais ou menos? Não era, Priscila? Tem uma galera velha aí que sabe como é que a parada funciona. Fala glória, os irmãozinhos falavam assim, ó, fala glória, ficava no ouvido assim, ó, glória, 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 até batizar, meu irmão. Então, não adianta chegar para você e falar assim, vamos lá na frente, vamos lá dar glória, vamos sei o quê, e dá aleluia, e canta, me batiza com fogo, e vai fogo, e acontece, em nome de Jesus eu creio que isso acontece. Mas, o que Deus está fazendo nesse movimento é isso. Ele está assim, ó, eu vou derramar, eu vou enviar o Espírito Santo num propósito. Então, eu dividi esse propósito em 3 situações. Convencer do pecado, convencer da justiça e convencer do juízo. E hoje, se Deus assim permitir, eu quero falar isso, que o Espírito Santo nos batizou, encheu a nossa vida, porque Ele, primeiro, Ele quer nos convencer do pecado. Amém ou não? Ele veio para continuar o propósito de Deus, de religar o homem ao Senhor. E só há uma maneira dele religar o homem ao Senhor. E essa maneira é através do arrependimento e perdão dos pecados. O Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Encorajador, que é aquele que nos ensina a verdade, ele vem com esse propósito. Então, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, ele está assim, ó, eu estou convencendo o homem do pecado. O Espírito Santo, ele quer primeiro convencer você do pecado, fazendo o quê? Para que você entenda a natureza do pecado. Eu coloquei aqui, o Espírito Santo revela o estado de separação de Deus que o pecado provoca. Sem o revestimento do Espírito, não temos como entender a gravidade do nosso pecado. Sem o Espírito Santo, meu irmão, a gente não tem noção da gravidade do pecado. A gente fala, a gente repete, a gente lê, você conhece. Muitas das vezes, você passou a sua vida toda ouvindo o pecado, sobre o pecado, o que é o pecado, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas, meu irmão, vou falar alguma coisa para você. Sem que o Espírito Santo começasse a mover dentro de você,
você não consegue entender o que é essa gravidade, o que o pecado fez contra você, ou o que o pecado fez na sua vida. Ah, mas pastor, o Espírito Santo só não vem quando a gente aceita Jesus. Eu vou falar algo para você. O Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Ele é Deus, amém ou não? O Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Pensa num lugar. O Espírito Santo está, porque ele é onipresente. Ele é o dono de todos os lugares. Ele está movimentando, ele está fazendo a obra dele. Não, mas ele está em todos os lugares. Pensou no lugar? Pastor, eu pensei no bar. Ele está lá no bar? Tá. Pastor, eu pensei lá dentro lá do centro lá. Ele está? Está. Eu pensei lá no prostíbulo. Ele está? Está. Porque se não fosse o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que nós somos um ser tripartido. Nós somos alma, corpo e espírito. O corpo é essa carcaça. A palavra de Deus, Paulo fala assim, ó, em mim, olha, nessa carcaça, nesse corpo, não habita bem algum. Isso aqui, ó, essa carne é corruptível. Ela veio do pó e volta para o pó. Ela não se converte. A alma são as minhas emoções, o meu psique, aquilo que eu começo a fazer, eu movimentar toda a minha carne. É a minha alma. Ela se movimenta conforme a necessidade que eu tenho. Mas o Espírito é algo que todo mundo tem. É o homem tem. É aquele que foi feito para um sentido. Sabe qual é? Ter contato com o Espírito de Deus. Sabe por que você hoje, você está na igreja, mas antes você não estava e hoje está? Porque mesmo você não estando na igreja, habitava em você um espírito, e esse espírito, mesmo que fraquinho, ele teve um encontro com o Espírito Santo de Deus aonde você estava, queira ser na macumba, queira ser no bar, queira ser no prostíbulo, queira ser onde você estava, o Espírito Santo foi lá e convenceu você precisa de Jesus. Você está entendendo? O Espírito Santo, meu irmão, a gente fala sobre Pentecostes, a gente quer falar sobre o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, mas o Espírito Santo, ele é aquele que convence você daquilo que você precisa ser convencido. A única coisa que afasta você do Pai, que é o pecado. Em Romanos, a palavra de Deus diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. O homem pecou, precisa da glória de Deus. O Espírito Santo, ele leva você a um conhecimento da sua natureza carnal. Por quê? Porque quando você tem um encontro com o Senhor através do Espírito que foi lá te buscar, porque você não pensa, meu irmão, que você caiu de paraquedas aqui, não. Porque Ele foi buscar você onde você estava. Você não buscava Deus. Você não queria Deus. Provavelmente você era daqueles que odiavam os crentes. Não foi esse testemunho que nós recebemos, irmão? Foi você, né, Nilton? Foi você, Nilton? Foi você, Nilton, deu um testemunho para o pastor até compartilhou esse testemunho de uma pessoa que lutava contra os crentes lá no Nilton, e falava claramente, né, Nilton, contra a igreja, e o Nilton jogou uma palavra para ele, falou, olha, você vai entender, um dia você vai entender. E o Nilton falou que ele teve um acidente, né, Nilton? Aí ficou afastado do serviço, quando voltou, encontrou o Nilton, deu um abraço no Nilton e pediu perdão para o Nilton, porque ele teve um encontro com o Senhor. E o que aconteceu com esse homem? Não sei o que aconteceu, meu filho. Mas se foi no hospital, se foi na casa dele, não sei o que foi. Eu sei que aonde ele estava, o Espírito foi lá e falou assim, ó, chegou a hora, eu vou te fazer mudar a sua realidade, vou mudar a sua vida. Você está entendendo? Então esse Espírito,
Ele leva você a esse conhecimento da profundidade do seu erro. Por isso que quando você vem para a igreja, você começa a entender o quanto é ruim entristecer o coração do Pai. Você começa a entender que a sua vida já não é mais a mesma. Como a palavra de Deus diz, aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que se prostitui não se prostitui mais, o adúltero não é mais adúltero. Não tem jeito. Você muda a sua realidade de vida, porque o Espírito que agora habita dentro de você, que Deus enviou para dentro de você, ele leva você para que você entenda o quão terrível é o pecado. E você entende, eu não posso dar vazão ao pecado, porque o pecado me afasta do Pai. O pecado faz mal à nossa natureza, porque ele está falando sobre a natureza do pecado. A natureza do pecado é cruel, e a natureza do pecado é contra a natureza do Espírito de Deus. Então ele fala para você, convence você e demonstra para você o quão é ruim pecar. Você está entendendo, amém ou não? O Espírito Santo, ele tem coisas além para fazer sobre a sua vida, do que simplesmente adornar você com os dons. Você está entendendo? Existem pessoas que estão passando por dificuldades, passando por momentos na igreja, afrontando a Deus. Sabe por quê? Porque eles não permitem que o Espírito Santo mostre para eles a natureza do pecado, aquilo que o pecado está fazendo com eles. É falta do Espírito Santo, meu irmão. É falta de ouvir o Espírito Santo, de permitir que o Espírito Santo demonstre para ele a verdade. Aí afronta a igreja, afronta a liderança, achando que está fazendo aquilo que é bom para ele. Não, está fazendo o que é mal para ele. Porque a carne, meu irmão, ela só tem um desejo, uma necessidade: levar e afastar você do Pai. O pecado afasta você do Pai. O pecado, meu irmão, o pecado não afasta você dos amigos. O pecado não afasta você da igreja. Sabia que o pecado não afasta você da igreja? Porque a igreja, cara, está aberta para quem quiser entrar. Ninguém vai proibir ninguém de entrar aqui por causa do pecado. Primeiro que a gente não vai ficar falando, deixa eu ver aqui a sua carteirinha de pecado, se está aqui, está vacinado contra o pecado ou não. Carteirinha de vacinação, está aqui, ó, em dia, vacinado contra o pecado. Ninguém, você não tem aqui uma carteirinha de vacinação, não. O pecado não afasta você da igreja, o pecado afasta você do Pai. Quer coisa mais cruel do que isso, meu irmão? Você passar a vida toda dentro da igreja e você perceber que está longe do Pai depois. Você precisa temer, meu irmão, não é estar longe da igreja. Você precisa temer estar longe do Pai. Amém ou não? Estar longe dos amigos. Eu tenho medo de estar longe dos amigos. Não, você não pode estar longe do amigo. Tem que temer estar longe do Pai. Por isso que a palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado, Jesus Cristo, junto ao Pai. Meu irmão, se pecar, tem um encontro com o Espírito Santo de Deus, que te convence do pecado, muda a sua realidade de vida, confessa, deixa, mas não fica dando margem achando que a sua vida vai continuar nessa vida de pecado e vai dar tudo certo. Não vai. Porque o pecado, a natureza do pecado só tem uma, como a palavra diz: ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O pecado quer matar, roubar e destruir a sua vida. Você está entendendo, amém ou não? O Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo está dentro de você. Por isso que a gente precisa entender aquilo que o pastor estava pregando sobre consertar o altar. Consertar o altar é isso. O Espírito Santo nos ajuda a consertar o altar, para que a gente possa verdadeiramente caminhar em direção ao poder de Deus, caminhar em direção àquilo que Deus
tem para nós. Você está entendendo, amém ou não? A outra coisa que eu botei aqui, para a gente não ficar também, que eu prometi o Sérgio que ia acabar o culto cedo. Vou fazer isso, Sérgio. A outra coisa é, ele veio, convencer o homem do pecado. O Espírito Santo, ele veio através da nossa vida trazer convicções individuais a respeito disso. O Espírito Santo convence o indivíduo do seu pecado. Essa convicção é profunda e pessoal e só pode ser percebida quando estamos cheios do Espírito. Em Atos capítulo 2, no versículo 37, 38, as palavras cortaram o coração deles e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: cada um de vocês deve se arrepender de seus pecados, voltar-se para Deus e ser batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então receberão o dom do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre a nossa vida, ele nos mostra a natureza do pecado e ele precisa nos convencer individualmente sobre aquilo que nos afeta. O Espírito Santo nos leva a entender a importância que tem de se arrepender. Você está entendendo? Você precisa se arrepender do que você está fazendo. Você precisa se arrepender do pecado. Você não pode ficar achando que o pecado é algo que você tem para levar para a sua vida. Não, tem isso aqui, eu não preciso me arrepender não. É só eu ficar tranquilinho aqui, não dá muita vazão, que aí não vai acontecer nada. Uma hora acontece. Você está entendendo isso? Uma hora acontece. Se você não se arrepender, porque quando você se arrepende, meu irmão, a palavra de Deus diz que Ele aceita o seu arrependimento, Ele livra a sua vida. O arrependimento leva você a uma profunda dor, uma tristeza a respeito do que você fez. Arrependimento não é remorso. Remorso, você tem um remorso, não devia ter feito isso, e amanhã está fazendo de novo. Arrependimento é você ver que aquilo foi errado, você fala assim: eu não posso mais fazer isso. Isso doeu o meu coração, rasgou a minha vida. E o Espírito Santo leva você a esse arrependimento. O Espírito Santo é o único que pode levar você ao arrependimento. Se você tem passado a sua vida, meu irmão, preste atenção, preste atenção. Tem uma música antiga, você não conhece. Alguns conhecem, mas você não conhece não. Que é complicada essa música pra caramba. Eu não vou julgar o cantor, que ele tem os seus motivos. Mas aquele negócio de tropeça aqui, cai acolá. Mas depois você leva, não canta não, porque o pessoal vai saber o que eu estou fazendo. Que mané tropeça aqui, cai acolá. A sua vida não pode ser de um tropeço aqui, um caio acolá, um tropeço aqui, um caio acolá. Você precisa se arrepender do seu pecado. As pessoas têm dificuldade de andar na igreja porque não se arrependem do pecado. Não se arrepende. Sabe por que não se arrepende, meu irmão? Eu posso ser sincero com você? Olha bem para mim aqui, eu vou falar um negócio. O pecado é bom. Para a carne, o pecado é bom. O pecado traz prazer para a carne. Tu não vai ver um pecado que, não, eu estou pecando. Isso aqui está me deixando, mas eu vou continuar fazendo. Não, sabe por que continua fazendo? Porque é bom. É prazeroso, a carne gosta. Sabe, é tipo aquele negócio quando você está dormindo e chegou a hora de você acordar e fala assim, aí tu bota os 5 minutos no relógio lá, os 5 minutinhos do relógio. Sabe por quê? Porque é bom dormir, meu irmão. É bom dormir, não vou acordar, não. É bom dormir. Você tem que acordar 9 horas, tu já bota o relógio para despertar 8 horas, porque tu vai de 5 em 5 minutos até dar 9 horas. Só o prazer que a tua carne tem dos 5 minutos, depois que inventaram esses 5 minutos no celular, a sua carne tem prazer dos 5 minutos, não tem? É verdade, não é? É verdade, não é verdade? Fala para mim que não é.
Porque esse negócio de levantar de uma vez é ruim. Tu já levantou de uma vez? Assim, ó, não levantou porque tem que fazer alguma coisa. Parece que tu passa o dia todo mal. Por quê? Agora, quando você bota lá, pum, deu a hora. Pi, 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 soneca. Aí tu vai. Aí daqui a pouco, pi, 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 soneca. Aí tu dá, pi, 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 pi. Aí quando tu levanta, tu já está mais apaziguada, tua carne está mais tranquila. Está entendendo? O pecado, ele vai trazer para você prazeres, mesmo que for prazeres momentâneos. Você está entendendo, amém ou não? Ninguém adultera, meu irmão. Adultera, ela está lá, ó, com uma outra pessoa. Eu odeio isso. Não. Está sentindo prazer. Ninguém fornica. Está sentindo prazer. Ninguém é glutão, come sem pensar no mundo. Sempre para sentir prazer. O prazer está no pecado. Mas quando você entende a natureza desse pecado, aquilo que ele está fazendo com você, você busca no Espírito Santo o arrependimento. Porque é através do arrependimento que a sua vida muda. Não adianta. Mateus capítulo 7 fala que vai ter gente que vai chegar diante do Senhor e falar assim, mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Ele vai falar diante desses, ele vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Por isso que eu estou falando, o pecado não te afasta da igreja. O pecado não te afasta do ministério. O pecado não te afasta dos afazeres. O pecado te afasta de Deus. No momento que você precisar, você vai perceber que Deus não está com você. Porque Ele não pactua com o pecado. Se arrepende. Permita que o Espírito Santo traga ao seu coração arrependimento. Para isso, o que o apóstolo Pedro falou? O apóstolo Pedro, quando aqueles homens, ouvindo Pedro falar, ele fala assim, ó, o que nós temos que fazer, o que precisamos fazer para receber isso que você está falando, a vida de Jesus, isso aí, ele falou assim, ó, cada um de vocês precisa se arrepender dos seus pecados, voltar-se para Deus, aí sim, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, então receberão os dons do Espírito Santo. O que nós ministramos aqui, o derramar, o fogo, o sapatinho, são dons espirituais, mas até chegar nos dons espirituais, o Espírito quer levar você ao arrependimento. Ele fala assim, ó, sem arrependimento, você não tem um encontro com Jesus. Sem um encontro com Jesus, você não tem como receber os dons espirituais. Você não tem como receber o poder. Para isso, precisa se arrepender. Você está entendendo isso? Pode dizer amém? A outra coisa aqui que eu quero falar, e última para hoje, eu quero falar que o revestimento do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo vem fazer, é a solução divina para o pecado. O revestimento do Espírito nos guia a aceitar a obra de Jesus como a solução definitiva para o pecado. Só através do Espírito Santo reconhecemos a necessidade de Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 9, mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade. O Espírito de Deus é a única solução que nós temos contra o pecado. Vou repetir. O Espírito Santo, esse Espírito que veio no Pentecoste, esse Espírito que a palavra que Jesus estava orando, falando assim, ó, eu vou enviar
com vocês o Consolador, eu vou enviar o Encorajador, Ele vai guiar vocês à verdade. Esse Espírito Santo é a única solução que nós temos contra o pecado. Pastor, eu participo da escola bíblica, eu faço isso, faço aquilo, blá, blá, blá. Não resolve. Não resolve. Pastor, eu participo de todas as campanhas, eu dou dízimo, eu faço isso. Não resolve. A solução que você tem contra o pecado é ser revestido do Espírito Santo de Deus. Isso, aplauda ao Senhor. Não tem um outro jeito. Andar com quem é mais crente do que você não resolve, tá? A gente às vezes fala assim, ó, você tem que andar com quem é mais crente do que você. Você tem que casar com quem é mais crente com você. A gente fala na brincadeira, sabe por quê? Porque você tem que ser mais crente. Tá entendendo ou não? Você não tem que casar com alguém mais crente do que você. Você tem que ser mais crente. Porque se a gente for procurar alguém para casar que é mais crente que você, eu vou dar uma palavra para quem é mais crente que você. Não casa, porque ele não é crente. Aí tu resolve o teu problema e dá problema para os outros. Né? Eu vou casar. Aí, não, vou casar com ele, vou casar com ela, porque ela é mais crente do que eu. Então você está pegando o teu problema e passando para outro. Tem que ser todo mundo crente. Cheio do poder, cheio do Espírito Santo de Deus, revestido da unção do Senhor, para que o pecado não faça parte da vida. Essa noite é uma noite que Deus está chamando você ao arrependimento. E se Deus está levantando, olha, eu tenho absoluto, meu irmão, se o pastor começou a falar sobre endireitar o altar, limpar o altar, Deus colocou essa palavra no meu coração. Antes do pastor falar na quarta-feira, eu já estava com essa palavra no coração. É porque Deus está, meu filho, quando eu ouço um negócio desse, eu ouço a voz de Deus falando assim, ó, eu estou dando mais uma chance. Você está entendendo ou não? Porque, meu irmão, como eu falei contigo, é muito mais fácil. Falando nisso, muito mais fácil, vem cá, Ministério de Música. É muito mais fácil pegar o Ministério de Música todo, vamos cantar uma música de fogo, canta aí, vai lá, me batiza com fogo, e desce fogo, e derrama fogo, aí daqui a pouco está uma brasa aqui, uma brasa ali, todo mundo na glória, aí você sai, caramba, que cultaço, que culto cheio do poder, todo mundo pulou, todo mundo dançou, todo mundo falou balá, meu irmão, isso é o mais fácil, porque não depende nem de mim, porque se eu não fizer, o Espírito Santo faz. Está entendendo ou não? Eu posso pegar aqui um abacaxi, colocar um abacaxi aqui, se ele quiser derramar o fogo na igreja, ele vai derramar o fogo com abacaxi. Você está entendendo ou não? Não é, para que você entenda, não sou eu, não é um pastor, é o poder de Deus. Agora, quando Ele nos leva ao conhecimento da importância do porquê o Espírito Santo veio estar com a igreja, é porque Ele está falando, eu quero dar mais chances para vocês. Eu quero dar mais chances para vocês, para andar comigo da maneira correta. Você está entendendo? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu vou continuar falando sobre isso, se Deus assim permitir. Desse João capítulo 18, do convencimento, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então essa noite, eu quero que você saia daqui entendendo, ele precisa rasgar a sua alma, a sua vida, convencendo você da importância que você precisa entender, que sem arrependimento não dá para viver. Você está entendendo, amém ou não? Meu irmão,
Sabe por que a gente fala muitas vezes assim, ó? Vem aqui na frente, ora, bota o teu nome na consolidação, as pessoas vão te ajudar, vem para a escola bíblica, olha, faz isso, faz aquilo. Meu irmão, não é que a gente quer tomar conta da tua vida, ninguém quer tomar conta da tua vida, a gente quer te ajudar a caminhar, porque é mais fácil de repente caminhar junto com alguém do que caminhar sozinho, porque caminhar sozinho não muda você, muitas das vezes. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão sozinhas estão vivendo aquilo que Provérbio diz. O que Provérbio diz a respeito disso? O solitário busca os seus interesses e insurge contra a sabedoria. Meu filho, quando eu começo a ver uma pessoa vir para a igreja, acaba o culto, vai embora, vem para a igreja, acaba o culto, não se envolve com nada, há tempo não se envolve com nada. Sabe o que ela está muitas das vezes falando? Fala assim, ó, eu prefiro viver no meu mundinho, tá bom, que ninguém me conheça. Porque se olhar o que eu faço ou quem eu sou, vai querer mexer. Eu vou precisar mudar algumas coisas, e não quer mudar. Acha que entrar na igreja, sentar aqui, vai transformar ele em alguma coisa, filho de Deus. Da mesma forma, irmão, que você sentar numa garagem não transforma você em carro, sentar na igreja não transforma você em filho. Você pode pegar uma cadeirinha, sentar lá na tua garagem e falar assim, ó, eu sou um carro. Apesar que hoje em dia tem gente pensando, né? Eu sou um cachorro, aí bota aquela roupa de cachorro, fica latindo. Para tu ver o nível de pecado que está no mundo. Tá entendendo? Eu estou falando sério, tem pessoas que querem ser reconhecidas pelo aquilo que elas não são, e colocam roupa, colocam trajes, colocam situação, fazem tatuagem para serem reconhecidas como aquilo que elas não são, achando que por botar roupa, por botar tatuagem, por falar que são, e meu irmão, não são. Roupa de crente, Bíblia debaixo do braço, vir na igreja não transforma você em crente. Não transforma. O que transforma você em filho de Deus é se arrepender do pecado, mudar a sua vida e se voltar ao Senhor, dizendo, Deus, eu reconheço as minhas mazelas e eu coloco, me ajuda a mudar quem eu sou. É um arrependimento profundo que leva você a um conhecimento profundo de quem Deus é. Permitir que aquele que te leva encaminha a toda a verdade. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos leva a toda a verdade. Toda a verdade é toda a verdade, meu. Toda a verdade é aquele amigo sincero. Sabe aquele amigo sincero que chega para você e fala assim, ó, tu tá com bafo? É um amigo sincero. Ó, coloca um desodorante que está ruim. É um amigo sincero. Então você vai ver o Espírito Santo falar para você assim, ó, se arrepende. O que você está vivendo não está agradando o Pai. Muda. Se transforma. Você é um pecador. O Espírito Santo chega para você, você é um pecador. Muda quem você é. Ele vai falar isso para você. Mas tem gente que não está preparado para escutar isso, é verdade ou não é? Aí fica todo sentido. Aí sabe o que acontece? Não muda. Meu irmão, o meu problema não é hoje. Olha, vou falar. O meu desespero em pregar o Evangelho não é hoje, não é a quinta-feira, como você vai acordar amanhã. A dificuldade que eu tenho, o desespero que a gente tem de pregar o Evangelho, é saber, e para que você entenda, como você vai passar a sua eternidade. Se fosse só por causa
do acampamento da juventude era mole, meu. Ó, anda na linha para que você vai no acampamento da juventude. É mole, é mole. O problema não é ir no acampamento da juventude, meu rei. O problema não é no acampamento da igreja. O problema não é você poder participar da comunhão, do churrasco do final do ano, dos ministérios. O problema não é esse. O problema é que aonde você vai passar a sua eternidade. Porque, meu irmão, o mundo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E a palavra é o próprio Senhor. Ele permanece para sempre. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pode ministrar uma canção. Eu queria que você, através dessa ministração aqui, do Ministério de Música, pudesse ter uma conversa com o Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Teu olhar desvenda meu olhar e me faz peça que o Senhor faça você reconhecer realmente sou. O que você precisa fazer e faça. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Eu quero que você ore ao Senhor. O salmista diz assim: veja, Senhor, meu coração, esquadrinhas do meu coração, conhece o meu coração, veja se há nele caminhos maus e leva-me ao seu caminho, ou seja, transforma-me. Eu não vou fazer um apelo para ninguém vir aqui na frente, porque a minha questão aqui não é que você venha aqui na frente. Algumas vezes eu até me forço a não chamar ninguém aqui na frente, para que não fique parecendo que aquilo que eu estou falando, eu estou falando e é verdade. Não, eu estou confirmando, porque tem gente aqui na frente, estou confirmando do que eu estou certo. Não quero, meu filho, eu não quero estar certo. Eu não quero estar certo, porque se eu tiver certo, tem muita gente ruim que está indo para o inferno. E o meu coração não aguenta isso. O que eu quero é que eu chegue e fale assim, ó, caramba, eu preguei para ninguém, porque tá todo mundo indo para o céu. Eu queria isso, todo mundo indo para o céu. Tá todo mundo bem. Não tem ninguém que precisa se arrepender. Seria muito bom para mim. Sabia, Paulo? Eu não preciso que ninguém confirme aquilo que eu estou falando. O que
Deus quer é que nós, todos nós, busquemos o arrependimento. Então, coloca a mão no seu coração. Faça você a sua oração. Peça a Deus, Deus, me mostra o meu caminho. Traz dentro de mim uma tristeza pelo que eu estou fazendo de errado. Não é minha palavra que tem que trazer tristeza para você. É o Espírito Santo que vai trazer tristeza para você a respeito do pecado que você faz. Não é minha oratória que faz você mudar o seu caminho. É o Espírito Santo que precisa fazer com que você mude o seu caminho. Porque, meu irmão, aquilo que eu estou falando, os conselhos que eu estou dando, você pode ouvir, pode mudar, ou pode simplesmente trazer para você um respeito ao ponto de você ter alguns dias de mudança, mas voltar tudo atrás. Agora, quando o Espírito Santo fala dentro do seu coração, não há como escapar de uma mudança duradoura. Então peça para Deus, Deus, muda o meu coração. Muda o meu coração. Deus, leva-me ao arrependimento. Leva-me ao arrependimento. Porque eu quero ser cheio do seu Espírito. Mas não dá sem me arrepender dos meus pecados. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Glória a Deus. Deus nos leve a esse arrependimento, meu irmão. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai ter um mover do Espírito Santo nesse mês inconfundível sobre a sua vida, e não é da igreja. Meu desejo é que o mover de Deus não aconteça só dentro da igreja. Então Deus vai sacudir você aonde você estiver, mas em primeira instância Ele quer você se arrependendo, para Ele mover coisas dentro do seu coração. Você pode aplaudir ao Senhor?